Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnervingre, o segundo livro de Reis. E vamos dar continuidade agora aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, lembrando que estamos considerando o livro de Reis, segundo Reis mais propriamente, a partir do capítulo 6, e algumas vezes indo até o segundo livro de Crônicas, onde temos a continuidade ou outros detalhes da mesma história, do mesmo personagem. Por último, estamos numa sequência, observando aquilo que está acontecendo no reinado tanto de Israel e de Judá, lembrando de Acabe, filho de Onri, que está reinando em Israel, ali mesmo se colocando em Samaria, e Acabe foi terrível, casando-se com Jezabel, trazendo Baal para Israel, e a consequência terrível ainda, de que não só foi um mal no seu tempo, como continuou na sequência do seu reinado por seus filhos e netos, também um reinado de idolatria, de desobediência a Deus, de afastamento deles de Deus e de todo o povo. Se não bastasse isso, também a casa de Judá é contaminada, porque reis de Judá, até mesmo Josafá, um homem temente a Deus, aparentou-se com a família de Acabe, e assim lá para Judá, para Jerusalém, já foi lá a interferência, a influência da família descendência de Acabe e Jezabel. Assim vimos Acabe, terminamos este assunto. O filho de Acabe foi Acasias, que depois veio a morrer caindo de um lugar alto, de grades, na sua casa. Depois Jorão, seu irmão, filho de Acabe, continuando a reinar, Jorão, e é nesse ponto que nós estamos situados. Jorão reinando em Israel. Lembrando que, entretanto, o destaque não é o rei. O destaque são os profetas. Um pouco antes, profeta Elias. E agora quem está, vamos dizer assim, chamando a atenção no registro desses capítulos é o profeta Eliseu. E já vimos Eliseu recebendo a capa de Elias, entre aspas, a cobertura de Elias, ou seja, a unção e graça de Deus para continuar o ministério do profeta Elias. E assim é que alguns milagres já aconteceram, e entrando então no capítulo 6, vamos ter sequência da história, que é mais do profeta Eliseu do que o rei de Israel, chamado Jorão. E assim temos no capítulo 6, inicialmente, um fato simples, em que mostra que os filhos dos profetas, como eram chamados, aqueles que se reuniam com os profetas, naturalmente para troca de experiências, para aprendizagem, para oração, para meditação nas escrituras, tanta coisa, discípulos do profeta, talvez Elias e agora Eliseu, observaram que o lugar onde se reuniam era pequeno e pediram permissão para estender mais aquela construção, buscando madeira, etc. E Eliseu consente, pedindo eles ainda que Eliseu os acompanhasse na tarefa de buscar madeira. Eliseu também vai junto com eles para buscar madeira, para estender o local de reunião desses profetas. E um fato simples, um dos homens que estava derrubando madeira
vem acontecer de que o ferro do seu machado, ao bater naturalmente para cortar alguma madeira, foi em frente e caiu dentro do rio. Isso está no verso agora 6. E este homem clama nessa expressão, o verso 5 e o verso 6. Primeiramente o 5. Sucedeu que, derribando um deles uma vica, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então o homem estendeu a sua mão e tomou o ferro do machado. Qual foi o milagre? O ferro, material pesado, veio a flutuar por um ato simples, que foi um pedaço de madeira que Eliseu jogou no local onde tinha caído o ferro. Ninguém vai repetir isso aí achando que vai acontecer a mesma coisa. Não é a repetição de um procedimento que faz com que as coisas aconteçam. Não é mágica. Não é experiência física ou química. Vamos lembrar sempre disso. Muita gente quer repetir milagres fazendo repetir os procedimentos, mas o que precisa é direção de Deus, graça de Deus, presença de Deus no ato. E muitas vezes não se repete ato nenhum. Deus tem sempre uma forma diferente de agir. Mas aí está, milagre, coisa que nunca se imaginava, aconteceu. Para Deus não há impossível, Deus age como quiser. Alguns que gostam de analisar e tomar essas partes como figurado, considera também a respeito de que aquele homem estava aflito porque o ferro do machado ou o machado era emprestado. Alguém trabalhando com aquilo que não é seu. Preocupação e diversidade de outras opiniões, pelo que cada um deve buscar aquilo que é seu na obra de Deus e com isso ir trabalhando. Ou outros dizem que também, por outro lado, lembrando que nós temos uma mordomia e tudo que está nas nossas mãos, na obra de Deus, não é nosso. Na verdade é do próprio Deus, inclusive o nosso corpo e a vida que temos, tudo isso procede de Deus, e quando trabalharmos em qualquer problema que houver, Deus é aquele que pode fazer o milagre, restaurar, voltar a nós aquilo que não é nosso e que por um momento daquilo fomos privados. São figuras que as pessoas tomam, mas se alguém por isso é ensinado pelo Espírito de Deus, está também a validade dessas figuras que são tomadas. Na continuação, capítulo 6 de 2 Reis, verso 8, até mais à frente, temos uma nova história. O rei da Síria, sempre inimigo de Israel, faz um projeto, tem uma estratégia para, de surpresa, vir a dominar o rei Jorão de Israel. E combina com seus generais, naturalmente, com seus capitães de guerra, que vão fazer, onde vão estar com o exército, para de surpresa, então dominarem o rei de Israel. Mas o profeta sempre avisa ao rei Jorão, dizendo: não vá a tal e tal lugar, porque o rei da Síria está com emboscada ali. E assim, o rei Jorão, rei de Israel, evitando ir para os lugares que o profeta dizia a cada tempo, era livre de toda aquela emboscada do rei da Síria. E isso foi, diz a palavra, não uma, nem duas vezes, mas muitas vezes isso aconteceu. Pelo que no verso 11 podemos ler: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria então desconfiou: temos aqui um traidor, um espia, alguém que trabalha
a favor do rei de Israel. Mas a resposta vem por alguém no verso 12, quando alguém disse, e disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então não era nada a não ser a assistência de Deus ao povo de Israel, através do profeta Eliseu, que livrava sempre o rei Jorão das emboscadas do rei da Síria. E o que o rei faz então? Se é assim, vamos prender, vamos dominar, vamos no encalço do profeta Eliseu. Manda alguém sondar terreno, onde é que está Eliseu, e vem a resposta dizendo que ele está na cidade de Dotã. E lá vai o rei da Síria, mandando os seus exércitos para que cerque a cidade de Dotã para prender a Eliseu. Tanto que, de manhã cedo, o servo de Eliseu se põe de pé e olha para fora da cidade o exército da Síria. Apavorado, corre a chamar o profeta Eliseu para dizer para ele que os sírios estão cercando a cidade. E a resposta bonita de Eliseu está no verso 16, e que serve para muitos temas de trabalhos no meio do povo de Deus, até mesmo na nossa igreja. Disse assim Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o profeta Eliseu faz uma oração a Deus, para que venha abrir os olhos do servo, para que ele possa contemplar. Enquanto então, venha enxergar o sobrenatural, o espiritual, e ele exclama então desta forma, vendo que toda aquela localidade, no local mais preciso onde estava Eliseu, estava cercado com um grande exército, cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Paremos um pouco nesse ponto. O que quer dizer isso? Como Paulo chegou a dizer, para nós atentarmos por aquilo que não é visível, porque o que não é visível é eterno, enquanto o que é visível é passageiro. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta se dá nos lugares celestiais. Então observe, enquanto nós estamos aqui, assim, desta forma, com certa paz, reunidos estudando a palavra de Deus, mas só o podemos de fato estar estudando em paz, porque algum exército celestial está em nosso redor, livrando-nos de tantas artimanhas que as trevas podem estar colocando contra nós. Ou a palavra do Salmo, que o Senhor faz acampar os seus anjos em redor daqueles que o temem. Então, é uma verdade. Não podemos andar por aquilo que vemos, mas aquilo que pela palavra de Deus, ou pelo Espírito de Deus, já estamos compreendendo, de que nós estamos numa peleja que é de Deus, é em ordem espiritual. Pelo que precisamos ter olhos abertos, no sentido da visão das coisas de Deus. Olho carnal não vê. Se Deus nos der a visão, veremos. Mas se Deus nos der a visão, vamos por fé, porque é o Senhor que nos disse que não nos desampararia e estaria conosco em todo o tempo, de tal forma que até mesmo onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria presente. Portanto, são fatos assim que confirmam as coisas de Deus que está acontecendo até nesse presente momento. Certa vez um pastor, na sua experiência, chegou a dizer que Deus, na verdade, não nos deixa ver que talvez a nossa estrutura carnal não suportasse. Se pudéssemos estar vendo as hostes malignas rodeando a cada um de nós,
no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso caminhar, em todos os instantes, com o objetivo de destruir a nossa vida. Ou como Pedro disse, que o diabo está ao nosso derredor, como o leão buscando a quem possa tragar. Essa é a realidade espiritual. Se nós pudermos estar vendo as coisas espirituais, talvez vivêssemos em temor diante do terror das coisas da maldade e das trevas. Mas descanse, mais perto, junto de nós, está o exército de Deus nos protegendo. Quando Davi dizia que o Senhor era o seu escudo, o seu broquel, o alto lugar de retiro, na figura de um homem guerreiro, ele usava isso como sendo a proteção de Deus. Mas é muito mais do que isto. Contando outra experiência de uma certa irmã, quando ela dizia que num sonho ou numa visão, dentro de uma época difícil na vida dela, ela se viu no sonho como que rodeada por arqueiros que lançavam seta mesmo, e com precisão de contra ela. Ela via setas vindo ao encontro dela, mas todas as setas não tocavam nela, batiam alguma coisa que ela não via, e ali a seta se quebrava ou se detinha. Ou seja, somos rodeados de uma película que seja da graça de Deus, do Espírito de Deus, uma película fininha, como um filme, vamos dizer assim, que é usado como embalagem de algum gênero que vai colocar na geladeira. Entretanto, ninguém passa. Poder de trevas nenhum consegue ultrapassar a tênue proteção que seja de Deus, porque o pouco de Deus é mais eficaz do que todo o poder das trevas. O que as trevas podem fazer no máximo é como em Jesus fizeram, matar Jesus. Mas Jesus começou a atuar, vamos dizer assim, revogando a operação do mal, desfazendo a operação do mal, ressuscitando ao terceiro dia. Então, tudo que o mal puder fazer para Deus não é nada, o Senhor desfaz. E Jesus disse que veio para desfazer a obra do mal. Na continuação disso aqui, Eliseu ora a Deus, registro do capítulo ainda 6 de 2 Reis, pedindo que o Senhor o segue, e todo aquele exército sírio fica como cego. Agora observe que é uma cegueira que não é cegueira, porque Eliseu vai até eles e diz para eles: não é aqui o local que vocês têm que chegar, e vai conduzindo-os e leva-os para dentro da capital, cidade de Samaria, à mercê de todo o exército de Israel e do rei Jorão. Como que caminharam? Como é que chegaram a Samaria? Não era como cegos que não estavam chegando nada. Alguma coisa Deus fez na sua mente que viam e não entendiam o que estava acontecendo. E como dóceis ovelhas, eram levadas para a mercê daqueles que eles queriam destruir, o reino de Israel. Tanto que o rei de Israel, quando se surpreende, ali dentro de Samaria está o exército da Síria, e diz para o profeta Eliseu: vou feri-los, vou matá-los, vou destruí-los. E o profeta diz: não se faz assim com quem já está dominado. Sirva para eles alimento, dê-lhes alimento e despede-os em paz de volta para a Síria. Observa a atuação de misericórdia de Deus. O inimigo ali, à mercê. Aqueles que procuravam a morte do rei Jorão estiveram diante dele indefesos. Entretanto, a ordem de Deus é: não, dê alimento e despede-os de volta para a Síria. Aí está a atuação do Espírito de Deus, não de ira, não de destruição, mas de misericórdia, compaixão para almas tão indefesas desta forma. E também Deus se revelava, Deus se continuava a revelar para o povo de Israel e também até mesmo para os inimigos, no caso a Síria. Ainda capítulo 6, a partir do verso 24, um novo acontecimento. Para os inimigos, irmãos, da obra de Deus, do povo de Deus,
Não existe paz ou trégua. Acabaram de ser beneficiados, acabaram de ter um testemunho do poder de Deus, mas não se convencem com isso e voltam a atacar Samaria agora diretamente, e cercam a cidade de Samaria para destruir ou dominar, impor em tributo o reino de Israel. Muito bem. E vem a fome, cercada a cidade, não entra gênero alimentício, não sai ninguém da cidade, então dentro a miséria. E assim está acontecendo. E o verso 26 mostra para nós que o rei, passando pelo muro que cerca naturalmente e protege a cidade, ouve o clamor de uma mulher que pede a ele socorro em juízo. E o rei responde numa expressão interessante do verso 27. O rei lhe disse: se o Senhor te não acode, ou seja, se Jeová te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Do lugar que colhe o cereal ou do lugar que faz o vinho? Que na verdade ele estava em fome e não tinha coisa alguma. E vai ouvir a questão da mulher, e a questão é tão triste, quando se diz: disse-lhe mais o rei: que tens? Verso 28. E disse ela: esta mulher, apresenta uma outra, me disse: dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Verso 29, continua a mulher: cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. Aí está. Se lembrarmos das palavras da maldição do monte Gerizim, ou bênçãos também do monte Ebal, vamos ver que isso está lá na palavra de Deus. Por Israel andar na presença de Deus, a bênção acompanharia o povo de Deus. Mas desviando Israel, o povo de Deus, de servir a ele, esquecendo os seus mandamentos, viria aperto gradativos, e chegaria ao limite que a mãe mais tenra, mais dócil de Israel comeria os seus próprios filhos. Um máximo de maldição e de aperto da parte de Deus contra o seu povo. E está acontecendo. O rei rasga suas vestes em sinal de lamentação, luto. Que coisa, que ponto chegamos? E diz a palavra aqui, um pouco antes, que o alimento que se vendia a alto preço de prata era esterco de pombo. Imagine, na feira não tem legumes, não tem fruta, não tem hortaliça, tem esterco de pombo. E a que preço? Altíssimo preço. E percebe-se que o rei tem por debaixo das vestes reais aquelas roupas humildes, cilício, que é considerado como roupas de humilhação e de jejum e de procura de Deus. O rei Jorão, apesar de ser filho de Acabe e servia a outros deuses como Baal e o bezerro de ouro, mas também temia a Deus. Uma mistura. Muito bem. E ele, naquela emoção do momento, determina um soldado que vá atrás de Eliseu e corte a cabeça de Eliseu, entendendo que o mal que estava sobre as 10 tribos de Israel e sobre Samaria, a capital, era por causa de Eliseu. Lembre-se que essa acusação fizeram contra Elias também: você tem perturbado a Israel. Não, respondeu Elias, mas antes, justamente a casa de seu pai e a sua casa que tem trazido miséria na idolatria de Baal. E aqui, nada de novo. E lá vai um mensageiro matar Eliseu. Mas Eliseu, pelo Espírito de Deus, já está sabendo. E já determina na casa onde ele está: fechem a porta e empurrem para fora o mensageiro do rei, porque ele vem para isso, para me matar. Mas
Atrás dele já havia o próprio rei. O rei naturalmente deve ter reconsiderado e entendido que estava fazendo um absurdo, matar o profeta de Deus. Então as coisas iam ficar um pouco mais complicadas. E assim é que, chegando o rei à presença do profeta Eliseu, Eliseu já dá uma palavra boa. Capítulo 7 agora, o verso 1 que lemos. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Paremos. O que é que o profeta está dizendo? Hoje, fome, um desastre, mães comendo seus filhos para matarem a fome. Mas amanhã, mais ou menos nesta hora, já estará sendo vendido na porta de Samaria cevada ou alimentos, como a palavra diz aqui, farinha e cevada, a um preço adequado. O capitão, chefe do exército de Israel, do rei Jorão, foi infeliz ao expressar uma palavra que está no verso 2. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor, Deus, Jeová, fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Duvidou. E o profeta disse para ele: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Muito bem. Na sequência do registro da história, da apresentação, diz na palavra que fora da cidade de Samaria, nos portões da cidade, estavam 4 leprosos. 4 leprosos. E eles pararam de repente e consideraram: se a gente entrar na cidade, ali tem fome e morreremos. Se ficarmos aqui, vamos morrer também. Vamos lá para os sírios, porque os sírios ou vão dar comida e vamos viver, ou vai também nos matar. Então a única chance, a oportunidade que temos de alguma sobrevivência é indo para os sírios. E vão lá para o acampamento do exército da Síria. E chegando lá, observam, não tem ninguém. Não tem ninguém. Entra numa tenda, não tem ninguém. Entra na outra, não tem ninguém. E observa que parece que o pessoal saiu correndo de repente. E a palavra diz que, verso 6 do capítulo 7, porque o Senhor Deus fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Ou seja, o exército da Síria, diante do barulho de nada, saem disparados com medo daquilo que não existia, deixando para trás tudo. E os leprosos observam, está vazio. E comeram, beberam, saciaram a sua fome e sede, entraram numa tenda, levaram tudo que tinha de precioso, entraram numa outra, levaram tudo que tinha de riqueza, e eu continuar fazendo assim o tempo todo, até que pararam. Para aí, alguma coisa está acontecendo. Nós estamos aqui enriquecendo, comendo e bebendo. Será que isso aqui, de algum momento, da parte de Deus, não virá contra nós um castigo? Vamos anunciar na cidade que aqui tem fartura para todos. E foram à cidade, avisaram o rei mandou espias para ver se é verdade, acompanhou o caminho em direção à Síria e a Damasco para ver o que estava, e viram que o povo foi deixando tudo pelo caminho, como que se desembaraçando de tudo que tinha para poder correr mais rápido. E assim, ao dia seguinte, conforme a palavra do profeta Eliseu, lá às portas
de Samaria, capital do reino de Israel, estava lá a venda de cevada e farinha com abundância, a um preço conforme o profeta Eliseu tinha dito. Cumpriu-se a palavra de Deus. Até mesmo no detalhe do capitão. Aquele chefe do exército que tinha dito aquela palavra de dúvida, de incredulidade para o profeta Eliseu, o rei o deixou na porta de Samaria para controlar a multidão. Que controlar a multidão aqui? A multidão faminta, desesperada, atropelou o capitão, que pôde ver o fato acontecendo, mas morreu sem poder daquilo que estava ali comer. Preço da incredulidade. Não crer em Deus? Aí está. Quantos, por causa disto, sofreram danos terríveis. E hoje também precisamos entender. Deus continua o mesmo. E a fé é questão básica para com Deus. Crer em Deus. Crer que Ele existe e que é premiador daqueles que o buscam. A verdade é que tem que estar sempre conosco e despertado dia após dia. Continuemos, capítulo 8. Observe que estamos estudando o livro dos reis, mas o assunto não é os reis. O assunto continua sendo os profetas, e agora Eliseu. E em continuação, capítulo 8, verso 1, o próprio profeta Eliseu dá instrução àquela mulher sunamita, a quem tinha profetizado a respeito do filho que ela teria. Aquela mulher que teve o seu filho morto, Eliseu clamou a Deus para que revivesse. E Eliseu vai até ela e diz para ela: vá embora daqui, porque Deus vai trazer fome sobre Israel. Então, vá peregrinar em outra terra, porque aqui haverá fome. Observe que Eliseu continua abençoando aquela mulher, em recompensa, retribuição da atenção que ela teve para com ele. E a mulher vai embora. Fome de 7 anos. E acontecendo passar os 7 anos, a mulher volta de novo para Samaria, para o reino de Israel. E chega ali no momento em que o rei está conversando com Geazi, servo de Eliseu. E o rei, tomando informação de Geazi, que mais o profeta fez, que milagres, que sinais o profeta Eliseu tem feito. E Geazi contando as histórias do profeta Eliseu. E nesse momento exato, providência natural de Deus, nunca é acaso, Deus não anda por acaso, Deus tem a sua forma correta, acertada, sábia de operar. Chega a mulher sunamita, e Geazi percebe e diz: ó, é esta mulher, e aquele é o filho dela, a quem Eliseu fez reviver. E agora o rei volta-se para aquela mulher, chama e pede: fale de Eliseu, como foi essa história? E a mulher vai poder contar tudo aquilo que nós já temos visto em registro. Isso foi bem para ela, porque a ordem do rei foi que os seus servos, os seus emissários, fossem até as posses daquela mulher e fizessem que devolvessem para ela tudo que tinham tomado, invadido no tempo da sua ausência. E aí está aquela que teve cuidado com o homem de Deus, aquele que tem cuidado, vamos dizer assim de uma forma genérica, com as coisas de Deus, aquele que serve a um homem de Deus, profeta, que seja um copo d'água, certamente terá galardão ainda nesta terra. E a mulher foi outra vez beneficiada pelo que teve de consideração com o profeta Eliseu, chamado homem de Deus naquela época. Capítulo 8, verso 7. Encontramos, diz o registro, o profeta Eliseu indo a Damasco. Profeta Eliseu, israelita, vai para Damasco. O que foi fazer em Damasco? E observe que o temor já estava na Síria,
porque chegou o profeta Eliseu, corre notícia. Profeta Eliseu, profeta de Israel está aí. E o rei Ben-Hadad, que era aquele rei que esteve sempre querendo destruir ou dominar Israel, sabendo que o profeta estava lá, manda um homem chamado Azael, que era alguém que o assistia, para saber do profeta Eliseu qual seria a sua situação, porque estava enfermo, se iria sarar da sua enfermidade ou não. E Azael chega até o profeta Eliseu com presentes, conforme o costume da época, e pergunta: o meu senhor Ben-Hadad, rei da Síria, pergunta se vai ser curado da enfermidade ou não. E a palavra do profeta Eliseu é clara: não, vai morrer, certamente vai morrer. Muito bem, agora observe o verso 11. E afirmou a sua vista, o profeta Eliseu afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, em Azael, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Paremos, imaginemos a cena. Ali está um importante emissário do rei da Síria, já recebeu a resposta, e Eliseu fixa o olho nele, fica assim, parado, olhando dentro dos olhos, como se dentro dos olhos tirasse alguma coisa, ou visse alguma coisa. E de fato, o profeta Eliseu estava vendo alguma coisa. E o emissário se encabulou, se envergonhou com aquele olhar intenso do profeta. E o profeta começou a chorar. Quem é Azael? Nós já ouvimos falar dele. Lá no tempo do profeta Elias, quando ele esteve diante de Deus no monte Horebe, Deus deu para Elias 3 tarefas. E até agora uma só foi cumprida. Quando Deus disse a Elias que ele deveria ainda ungir a Eliseu, profeta em seu lugar. Isso já estamos conferindo que se realizou. Segunda coisa, era compromisso de Elias ungir Azael, rei da Síria. Ali estava Azael. Mas Elias não fez isso, deixou a tarefa, que é por um tempo que não era mais o tempo dele, para Eliseu fazer. Eliseu está fazendo a segunda tarefa que foi passada para Elias. Então, verso 12. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele, Eliseu, disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas grávidas fenderás. Deus está trazendo correção a Israel, e forte. Se não bastasse todo o mal que já vimos e citamos, ainda vem mais males ainda, conforme a palavra que Deus tinha dito a Elias: por Israel se desviar de Deus, seguindo a Baal, aí está, homens serão constituídos para trazerem o mal sobre Israel. Lembremos que a terceira tarefa fala de Jeú, depois Azael e depois Eliseu. Assim, o mal viria sobre Israel agora pela mão de Azael. Nomes parecidos, cuidado, né? A pronúncia torna até difícil a gente considerar e guardar. Muito bem. E o que sucede mais? Aquele homem diz: mas quem sou eu? Não sou ninguém. Mas chegando de volta ao palácio para falar com o rei sobre a resposta do profeta, ele dá esta resposta: o profeta diz que certamente viverás. Deu uma palavra diferente. E depois tomou providência, oportunamente, de molhar lençóis e sufocar o rei, seu senhor. E aí veio ele
a ser constituído rei da Síria. Não precisava ele matar o rei não, o rei ia morrer mesmo. Se ele esperasse com paciência, cresce no profeta, ele seria rei da Síria de qualquer forma. Mas considerem isto: esse Azael, rei da Síria, vai trazer muitas guerras sobre Israel, destruindo o povo de Deus, juízo de Deus. E observe que ele está fazendo uma coisa que lhe foi dado, fazendo a vontade de Deus, entretanto, não seguindo a Deus e não o servindo. Como pode ser isso, né, irmãos? É a ferramenta que trabalha para Deus naquilo que Deus quer fazer, mas na verdade a ferramenta não obedece a Deus. Mas quem pode impedir aquele que toma o martelo na mão, desta mão fazer o martelo bater quando tem que bater? Maior, mais forte é a mão que retém o martelo. Então Azael, queira ou não queira, vai fazer a vontade de Deus em destruição, castigo do povo de Israel. E continua a história. Observe quantos males nesta sequência. E continua. Nós estamos falando baseado em Acabe, cujo filho Acasias veio a reinar, mas caiu da janela do quarto, morreu. Depois veio Jorão, que está reinando. Durante este período, o profeta Eliseu está trazendo a mensagem de Deus, trazendo livramentos, etc. Mas, do outro lado, como está Judá? Como está Judá? Josafá já estudamos e já foi recolhido, e quem está reinando em seu lugar é o filho de Josafá, ou Josafá, chamado Jeorão. Agora observem e atentem, nomes semelhantes. Quem reina em Israel? Jorão. Quem reina em Judá? Jeorão. Agora, que coisa terrível. Quem é esse tal de Jeorão? A palavra de Deus vai colocar para nós no verso 17 do capítulo 8. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Verso 18. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 19. Porém o Senhor Deus não quis destruir a Judá, por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito, que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Paremos. Que terror! Quem na verdade está mandando em Israel? Família de Acabe e Jezabel. Quem é que está mandando agora em Judá? Da família de Acabe e Jezabel. Imaginaram no meio do povo de Deus quem é que governa o povo de Deus? Se não tivermos graça de Deus, não servindo a Deus, quem estiver à frente, misericórdia, será desamparado também por Deus. Aquela antiga palavra que Samuel disse, quando quiseram o rei: Deus será com o rei enquanto vocês servirem a ele. Se vocês abandonarem a Deus, Deus vai desamparar o rei. Então observam como que é importante na questão de liderança do povo de Deus, que o próprio povo, a igreja, esteja atenta a orar por aqueles que estão à frente. Mas antes mesmo até de orar, que cada um esteja dentro de uma comunhão com Deus. Aí quem dirige departamentos, quem preside a igreja e todas as demais decisões serão uma bênção, promessa de Deus. Agora, se o povo está errado, vai querer o que mais? Até os líderes poderão ser colocados por Deus, mas no sentido de trazerem correção, castigo ao próprio povo. Aí está, liderança do grande, maravilhoso, santo povo de Deus. Só que de santo não tem mais nada, desviaram.
família, comando, espírito de Jezabel. 12 tribos. Meu Deus, que coisa espantosa. 12 tribos do povo de Deus, tendo como guia e orientação Jezabel. Se não ela, a continuação dela nas suas filhas. Então Jorão, é isso que está aí. Um terror colocado em Judá, porque casou com a filha de Acabe e Jezabel. Para falarmos de um rei de Judá, o texto melhor não é no livro de Reis, é no livro de Crônicas. Então vamos para o livro de Crônicas, no capítulo 21, e ali vamos ter informação sobre este rei chamado Jeorão, filho de Josafá. Capítulo 21, destaquemos bem. 2 Crônicas. É uma história paralela, mas aqui tem mais detalhes. Já vimos lá como Jorão já foi colocado como um homem que não fez a vontade de Deus, porque aparentou-se com Acabe. Mas a coisa mais difícil está no verso 4 desse capítulo 21, quando a palavra diz: e subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Misericórdia. Que homem está reinando? Primeira atitude dele: destruía a casa do seu próprio pai. Estão vendo como que o mal facilmente entra quando não se está na presença de Deus? Judá está desviado também. O que acontece é males que entram facilmente, males que ninguém pensaria que poderia vir, estão acontecendo. Mas observe que na continuação desta palavra, colocando detalhes mais, o verso 12 diz que nesse tempo veio uma mensagem, um escrito, uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia para ele assim, leia o verso 12. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, verso 13, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também matastes teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos e às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Ainda o verso 15: tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. E aí sucede isso mesmo, porque diz a palavra, nas questões futuras, os etíopes entrando em guerra, o rei tem toda a sua família destruída, não lhe deixa filhos, a não ser alguém que consegue escapar. E por fim, verso 19 diz: sucedeu que depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara a seus pais. Verso 20 ainda:
era da idade de 32 anos quando começou a reinar, reinou em Jerusalém 8 anos e foi-se, sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Quanto desastre! Matou os seus próprios irmãos, veio alguém e acabou também com a sua família. Quanta maldade! Aquilo que o homem semear, isso mesmo colherá. Entrando no capítulo 22, ainda de Crônicas, porque a palavra vai continuar a falar a respeito de um rei de Judá, que no caso, observem, se chama Acasias. Verso 1 diz: e os moradores de Jerusalém fizeram o rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar. Outra vez chama atenção. Qual o filho de Acabe que reinou em seu lugar na sua morte? Acasias. E agora observe que lá em Judá, quem reina tem o mesmo nome, Acasias, que já é também parente, dentro da descendência de Acabe, pelo parentesco que houve. Ou seja, dentro de Israel e Judá, é comum agora a descendência de gente tão terrível como Acabe e Jezabel. Parece que se terminaram, acabaram? Ainda não acabaram. Infiltraram-se, estão ainda parecendo que estão progredindo, ainda que Acabe já foi embora, e assim segue. Mas, ao mesmo tempo, lendo as Sagradas Escrituras, para entendermos precisamente, observe que os fatos não estão em ordem cronológica. Já estamos falando lá em Reis de Eliseu sucedendo a Elias, e aqui em Crônicas está falando ainda de Elias mandando carta para o rei Jeorão. Isso porque as histórias estão entrelaçadas, e quando o registro não é em ordem cronológica, fala-se uma coisa que acontece hoje, depois fala uma coisa que acontece bem à frente, depois volta de novo para contar uma coisa que estava até no dia de ontem. Então, cuidado, precisamos estar atentos, lendo os fatos, o registro, porque muitos deles não estão em ordem cronológica. Lá no livro de Reis, Elias já foi recolhido, levado pelo Senhor no redemoinho. Mas aqui em Crônicas, ainda que falar de Jeorão bem à frente, volta a falar de Elias outra vez. E morrendo então Jeorão, quem reina é o seu filho Acasias. Isso está no capítulo 22, conforme já temos anunciado, e lemos o verso 1. E os moradores de Jerusalém fizeram o rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Quem é Onri? Pai de Acabe. Está tudo misturado. E a geração de Onri, Acabe e Jezabel está bem infiltrada até em Judá. Bom, verso 3, para tirar qualquer dúvida: também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E a sentença normal: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pronto. Aqui vai ter um momento comum. Agora, nesse ponto, preciso destacar. Aqui vai se encontrar as histórias. Neste ponto. Quais histórias? Vamos entender. Lá em Israel, Jorão está reinando. Em Judá, quem reina é Jeorão. Nome semelhante, porque também está tudo aparentado um com o outro.
e tudo desviado de Deus, seguindo a Baal e todos os demais ídolos. Israel e Judá desviados totalmente de Deus. Seguindo, observe, como eu disse, que das 3 tarefas de Elias, 2 já foram cumpridas, falta uma, e era a ordem de ungir Jeú, rei de Israel. E assim sendo, vamos ter que voltar outra vez ao livro de Reis, para dar continuidade na história que vai falar para nós dos reis de Israel. Voltemos, portanto, ao livro de Reis, segundo Reis. Muito bem. Capítulo 9, agora. Destacando mais uma vez, em Israel reina Jorão. Em Judá reina Jeorão. São todos parentes. Jorão em Israel entra no combate contra Azael. Ao Azael aí. E é ferido. E recolhe-se em Jizriel. Não esqueçam de Jizriel. Deus sempre faz questão de falar nessa palavra. Até os profetas que nós vamos estudar daqui a pouco vão voltar a Jizriel, onde sangue inocente foi derramado, o sangue de Nabote. E Deus cobrou de Acabe e continua cobrando da sua descendência. Lá está, em Jizriel, Jorão tratando das feridas com que foi ferido na batalha contra Azael. E lembre-se da palavra de Deus, que disse que esses homens eram constituídos para trazerem o mal. Azael seria constituído para destruir Israel, e quem escapasse da espada de Azael, Jeú mataria. E quem escapasse da espada de Jeú, Eliseu mataria. Então, os 3 nomes citados da tarefa de Elias eram um juízo de condenação contra Israel, de uma forma mais direta. Muito bem. Capítulo 9, Elias não estando mais presente, quem dá continuidade às tarefas é Eliseu. Verso 1, então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse, agora vem a narrativa, que é que Eliseu fez? Observe que nem ele mesmo fez. Ele passa a tarefa para um discípulo dele que o fizesse. Qual é a tarefa que faltava? Ungir a Jeú, rei de Israel. E a ordem de Eliseu é clara, que ele vá até onde está o exército de Israel, que estava em Ramote de Gileade, outra vez aquela cidade onde Acabe, ou por causa dela, Acabe veio a perder a sua vida. O exército está acampado lá. E a ordem é, chega-te ao capitão Jeú, pede para falar com ele à parte, e à parte faz a declaração de que Deus, Jeová, Deus de Israel, o unge rei em Israel, com a ordem e missão que ele acabe com a casa de Acabe. Venha destruir toda a família de Acabe. O interessante é que este discípulo de Eliseu faz exatamente isso, vai até lá, pede uma palavra particular com Jeú, capitão Jeú, unja ele rei, declarando o que Deus queria dele, rei de Israel, e a missão de destruir a família de Acabe. E outro detalhe que a gente não compreende, mas são ordens, e cumpra-se as ordens sem questionar. A ordem de Eliseu é, depois que você ungir, falar para ele a mensagem, sai correndo. Sai correndo. E o profeta, mensageiro de Eliseu, obedece, faz tudo e sai disparado embora, depois de cumprir a mensagem ou a missão. E Jeú sai do recinto onde estava falando em particular, e todo mundo fica olhando para Jeú. O que disse para você esse homem aí? Ah, você não viu que é um louco?
Aí os homens, naturalmente outros capitães do exército de Israel, insistem que não, diga a verdade. O que é que esse homem veio fazer? Aí Jeú fala, ele veio me ungir rei de Israel e me deu a missão para destruir a casa de Acabe. Todos os capitães ali, unanimemente, já o aclamam o rei, aceitando aquela palavra. Então Jeú parte agora para a sua missão, que é destruir a família de Acabe. Acabe já estava morto. Acasias já tinha ido. Quem estava agora reinando era Jorão e doente de feridas da guerra, em Jezreel. E assim, Jeú, a narrativa do capítulo 9 de 2 Reis é esta, vai com o exército para Jezreel. E ao longe, os vigias da muralha veem que vem gente no caminho. Quem é? Não dá para ver. Mande emissário ao encontro para saber quem é que está vindo e qual é a sua missão, se é de paz. E chega o mensageiro avançando e fala a Jeú, é de paz a sua vinda? Ele diz, que paz? Coloque-se para trás de mim. E o mensageiro obedeceu a Jeú. O atalaia, o vigia, diz, o mensageiro foi e não retorna. E o rei enfermo diz, mande um segundo. E vai o segundo mensageiro com a mesma mensagem, é de paz a sua vinda? A mesma resposta, que paz? Passe para trás. Então o rei fica naquela indagação, quem é? E o vigia diz, olha, pelo que estou agora conseguindo ver, vem de uma forma de conduzir que parece ser o de Jeú. Aí o rei entra no seu carro e vai ao encontro de Jeú para saber o que está vendo. A paz? E há uma resposta clara da parte de Jeú sobre este assunto. Que paz? Quando as transgressões e a prostituição da família de Acabe era tão grande em Israel, não tinha condições de haver paz. Palavra essa que está no capítulo 9, que nós estamos vendo segundo Reis. Isso está já no verso 21. Faço questão de ler esse verso para entender como que é tremendo quando Deus quer agir numa coisa. Verso 21 está escrito assim, então disse Jorão, rei de Israel, aparelhe o carro. E aparelharam o carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá. Observe que Acasias saiu de Judá e veio visitar o parente Jorão, que estava em Jezreel enfermo. Continuando a ler. Cada um em seu carro. E saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita. Deus faz questão, capricho de Deus, de fazer com que o rei venha à mão de Jeú no campo onde ele mandou matar a Nabote. Precisamente no mesmo lugar. E o que acontece? Que Jorão percebe que havia uma insurreição, uma rebelião, quer fugir, mas não tem jeito. Verso 24, Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu do seu carro. Pergunta, onde? Mais precisamente, onde? No mesmo lugar em que o sangue de Nabote foi derramado. Deus continua ainda insistindo, trazendo juízo sobre a família de Acabe. Derramar o sangue inocente, ali será cobrado. Como também continua a palavra, verso 25,
Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: toma-o e lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jizreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe seu pai, o Senhor Deus pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que se não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste campo ou pedaço de campo, diz o Senhor Deus. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. Observe que não é sepultado. Deus tinha dito que sobrasse daquela família seria comido pelos animais do campo, ou pelos cães, ou pelas aves. Isso aconteceria certamente. E observe que Jeú é um homem que tem a experiência e viu todos esses fatos. Quando ele recebeu a ordem do profeta, que veio em nome de Eliseu, ele já entendeu tudo. Tudo aquilo que ouvi os profetas falarem, como Elias, por exemplo, foi dado a mim a incumbência de cumprir. E está tomando cuidado disso. Como também nesse mesmo ato, no capítulo 9, o que acontece é que Jeú vai ao encalço de Acasias, rei de Judá. Observe esse particular: Acasias, filho de Jeorão, reinando. A duração do reino dele sempre era bem curta agora. E Jeú também mata a Acasias, que é da descendência de Josafá. Descendência de Josafá e, ao mesmo tempo, descendência de Acabe. Observe esse particular. Então, o Senhor fez que todo aquele parentesco estivesse reunido para morrer juntos. E Jeú, de fato, matando a Acasias, que é rei de Judá, além do Jorão, que já matou, que era rei de Israel, também mata todos aqueles que vieram de Judá para a visita a Jizreel. Muito bem, só que com um particular. Ao matar este homem, que era filho de Josafá, ele diz: olha, sepultem este, porque pelo menos o pai dele é Josafá, que fez bem em Judá. Então esse mandem para a sepultura, mas os outros, onde morrer, deixem morto. Na continuação, Jeú vai para Jizreel, vai de fato de encontro direto a Jezabel, verso que podemos ler, 30. E Jeú veio a Jizreel, o que ouvindo Jezabel estava viva, se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em rir que matou a seu senhor? Querendo questionar a traição, a rebelião. Verso 32. Jeú levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? Insiste na pergunta. E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então entendam que Jeú chegou em Jizreel, ficou embaixo olhando pela janela, Jezabel questionando ele. Ele não dá palavra a Jezabel. Aos que estão na janela, ele pergunta: quem é comigo? 2 ou 3 olharam para ele como que dizendo: estamos aqui. Então ele diz: então lança Jezabel para fora da janela. Isso é feito, e diz a palavra que ela morre na queda. E Jeú entra para Jizreel, ali vai estar se alimentando. E no verso 34 diz ele: entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, diz: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Ele teve um ato de compaixão ou respeito humano pela Jezabel. Vai sepultá-la. Muito bem, verso 35. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira
e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e disse ele: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço de campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Observe, irmãos, os anos passam, décadas passam, mas a palavra de Deus, tanto para bem como para condenação, certamente acontece do jeitinho que o Senhor tinha dito. Observe, como disse, esta forma do Senhor ser preciso, de fazer o juízo em Jezreel, no mesmo campo em que Nabote morreu. E ainda não terminou. A palavra Jezreel vai voltar, porque Deus não esqueceu que quem matou Nabote não foi diretamente Acabe, não foi diretamente Jezabel, foram os anciãos de Israel. Deus vai cobrar isso ainda mais à frente. Então Deus progressivamente vai trazendo o seu juízo, ainda que as gerações possam estar avançando muito. Gostaria de fazer agora uma interrupção e considerar que a família de Acabe está sendo exterminada. Jeú está fazendo isso. Mas tem um pouquinho lá do outro lado, em Judá. Como está a situação de Judá? Precisamos ver isto. Muito bem, para vermos a situação de Judá, voltemos a Crônicas, segunda Crônicas, porque aqui em Reis não se fala, mas sim lá em segunda Crônica vai dizer o que estava acontecendo. Judá, reino de Judá, agora está sem rei. Acasias é morto por Jeú, como também Jeú matou a Jorão, ambos parentes de Acabe. Verso 10 do capítulo 22. Capítulo 22, verso 10. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Paremos. Não precisou nem Jeú ter trabalho. A própria mãe e a avó fez o serviço. Ela mesmo, vendo que o filho tinha sido morto, o que ela fez? Acabou de matar todo mundo que era do seu próprio parentesco, do seu próprio sangue, mas todos parentes e descendência de Acabe. Mas observe o desastre dentro do próprio reino de Judá, até mesmo na família de Josafá, porque casou indevidamente, parentesco indevido. E até hoje, parece que nos nossos dias, ninguém atenta para isso, né? Percebe-se pessoas namorando e vindo depois casar em julgo desigual. E pensa que vai se converter, vai para a igreja, não sei mais o que. Se vier para a igreja, misericórdia, se Deus não trouxer, vai ser um desastre. Sempre a mesma história que se repete. Muito bem, então Atalia, mulher, filha de Onri ou de Acabe, a mesma descendência, está agora colocando-se como rainha do povo de Deus. Quando Deus tinha dito que sempre haverá em Jerusalém um homem rei da descendência de Davi, entretanto, olha que absurdo, que tristeza, que vergonha para o chamado povo de Deus. Quem reina é descendência dos sidônios, de Jezabel e Acabe, que vai destruir a família real, que vai implantar Baal em Judá. Pronto, aí a casa de Deus é fechada, o que tinha de proveitoso na casa de Deus é levado e servido para Baal, e é construído templo para Baal em Jerusalém e em Judá.
Observe que desvio do povo de Deus. Também Judá poder-se dizer como Elias: quem sobrou para servir a Deus? Aos olhos humanos não sobrou ninguém. Mas aos olhos de Deus eu creio que a resposta seria a mesma. Também em Judá, Deus terá os seus 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. E assim é que, mesmo nesse fato, no verso que nós temos 11, diz assim a palavra: porém Jeozebate, filha do rei Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Jeozebate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que o não matou, e esteve escondido 6 anos na casa de Deus. Paremos. Como vamos fazer uma interrupção agora? Quem reina em Israel? Jeú, que está trazendo destruição à família de Acabe. Quem reina em Judá? Infelizmente, ainda que o rei, por direito, seja o menino que foi roubado, que se chama Joás, e está escondido na casa de Deus com o sumo sacerdote, mas aos olhos de todo o povo, quem reina é Atalia, mulher tão desviada e idólatra. Esse é o quadro que nós temos. Esse é o quadro que nós temos. Nesse momento que interrompemos, observe no capítulo 22 de 2 Crônicas e também lá em Reis, no capítulo agora 10. E estaremos dando prosseguimento na próxima oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Querendo adquirir cópia desse estudo, ligue para a prestadora 12 3648 1818. Teremos imenso prazer em atendê-los.